Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Defesa quase entrega a paçoca. Arbitragem assalta o Flamengo, mas Miteiro novamente salva o time. Decisão pela primeira colocação do Brasileirão isolada fica para a última rodada do primeiro turno. E Mengão terá reforços para a primeira partida das oitavas da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem, pisa no ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist pós-jogo. Já chega marcando aquele like. E se você quiser permanecer sempre bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador, ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do vídeo no seu smartphone, então este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque você sabe, no pós-jogo você tem informação, opinião e análise. O raio-x do empate em 2-2 entre Flamengo e Internacional na Arena Beira-Rio pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá com informação, até porque peço que você, assista esse vídeo até o final. E o Flamengo, que teve uma escalação que eu considerei a melhor escalação do Domi, o Domi finalmente está aprendendo a escalar o Flamengo, parece que já está conhecendo o elenco a fundo, e eu concordei muito com a escalação dele, que manteve o Vitinho na equipe, só que ele fez algo que eu não gostei. A escalação foi boa, mas a formação tática não, porque ele inverteu o Gerson e o Everton Ribeiro de posição. Enquanto o Everton Ribeiro compunha pelo meio, o Gerson ficava aberto pelos flancos do campo. E o Gerson atuando como ponta, ele até dá conta do recado, mas se você tem o Everton Ribeiro, eu não vejo por que você tem que utilizar o Gerson. Aí muita gente vai dizer, não, mas não tinha meia, né? O Diego estava suspenso, a Arrascaeta segue afastado. Mas a verdade é que o Everton Ribeiro, né, no meio, acabou se embolando no meio da marcação. O Kudê, inteligente, povoou o meio-campo e o Gerson também ficou meio deslocado ali entre o lateral, o Wendel, e o zagueiro Rodrigo Moledo. Ou seja, o Flamengo teve muita dificuldade, até porque a bola não chegava no Everton Ribeiro. O inteligente, né? O Kudê é muito inteligente. Então o que ele fez? Ele colocou uma linha ali entre a defesa do Flamengo e a segunda linha, né? Seria a linha da criação, onde estava localizado o Everton Ribeiro. Ou seja, o Flamengo tinha uma dificuldade absurda para sair com a bola dominada. Tanto que os jogadores do Flamengo, da defesa, ficavam trocando passes improdutivos, porque jogando a bola da direita para a esquerda, tentando abrir o sistema defensivo do Internacional para tentar buscar espaços para fazer a penetração. Só que o Inter não dava esses espaços. Primeiro, porque, repito, o Kudê povoou o meio-campo. Segundo, ele aproximou muito as linhas, então não tinha condição de haver uma penetração, porque os jogadores estavam muito próximos, não tinha espaço. E mais, né, o Internacional não é nenhuma maravilha do universo, não é o último biscoito do pacote, mas é uma equipe, vamos dizer assim, boa, não é uma equipe absurdamente fantástica para estar como líder do Brasileirão. Eu acho até que o Atlético Mineiro é melhor que o Internacional, mas o Inter é muito bem treinado. E ainda tem jogadores interessantes, como o caso, por exemplo, do Edmilson e do Patrick no setor de meio campo. Aliás, o Patrick é um cara que, desde que ele estava no Sport, eu já fazia campanha para o Flamengo contratar. Desde 2018 eu falo que esse jogador tem que ser contratado pelo Flamengo. É um cara muito inteligente, além de ser habilidoso. Ele é volante, mas ele tem uma facilidade absurda para chegar na frente. E outra, ele tem uma visão de jogo impressionante. Ele não marca a bola, ele costuma atacar os espaços, né? Tanto que, justamente por conta desse posicionamento, o Flamengo teve dificuldade, principalmente pelo lado direito, que é onde ele costuma cair, né? Pela esquerda do ataque do
Internacional. E foi num desses problemas aí, logo no início da partida, os caras estavam em cima, abafando, com as linhas muito adiantadas, fazendo esse trabalho. O Flamengo faltou aí uma malandragem e talvez até paciência. O Flamengo começou a ficar ansioso. Nenhum clube consegue marcar sob pressão por mais de 20 minutos. Era só o Flamengo suportar os primeiros 20 minutos de pressão do Internacional. E depois, naturalmente, o clube ofereceria, o time colorado ofereceria espaços. Mas não. O Flamengo foi ficando trocando passos. Houve uma displicência do Isla. Ele não é disso, mas vacilou. E o Patrick aproveitou a jogada, foi ao fundo e rolou para o Abel Hernandes abrir o placar. 1-0 Internacional. O Flamengo não sentiu gol, não se intimidou e partiu para cima, né? E numa dessas jogadas, o Pedro, se a bola não estava chegando no Everton Ribeiro, imagina no Pedro. Só que ele voltou para buscar a jogada. E aí, quando ele volta para buscar a jogada, volta para buscar a tabela, ele recebe a bola e parte em direção à área adversária. A defesa do Inter vacilou, porque ninguém fechou no Pedro. Porque o que acontece? Quando o Pedro pega a bola, e aí eu acho que esse é o grande macete desse esquema do Domi, os jogadores da ponta abrem, que é justamente para os laterais também abrirem, a defesa abrir. Então, os volantes e os defensores do Inter ficaram mais preocupados em atacar os jogadores na ponta do que chegar no Pedro. E o Pedro aproveitou. Quando ele chegou próximo à meia-lua, largou o sapato dali. Foi muito feliz na conclusão e a bola foi no canto esquerdo do bom goleiro Marcelo Lomba. O Flamengo empata. E aí, quem disse? Não, tá tudo sob controle. Só que, mais uma vez, a defesa do Flamengo falhou. Gustavo Henrique falhou. Na frente de quem? Do artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E aí o Thiago Galhardo aproveitou e fez o 15º gol na competição, artilheiro absoluto. Né? Não se pode vacilar diante de um cara que está inspirado. O Thiago Galhardo não é craque, mas está no estado de graça, sabe? Tipo o Hernani em 2013. É o Thiago Galhardo em 2020. Então, tipo, o cara pisca o olho e sai gol. E aí o Flamengo até perigou, tá? Porque o Flamengo estava muito desorganizado. E houve até um lance em que o Galhardo fez um gol, que seria o terceiro, só que ele estava adiantado, ainda bem, mas houve falha na composição defensiva do Flamengo e mais uma vez falha, dessa vez pelo lado esquerdo, na saída de bola. O que facilitou mais um lance de ataque do Inter, que, pelo menos para efeito do VAR, pelo menos nessa questão, o VAR funcionou, e aí o Flamengo se safou. Eu digo o VAR funcionou por quê? Porque o VAR, a inoperância do VAR, na maioria dos lances, e vamos dizer assim, a incapacidade do árbitro, porque ele é incapaz, ele não pode ser árbitro. O Wilton Pereira Sampaio, da Federação Goiana de Futebol, e é do quadro da FIFA. Olha, uma arbitragem desastrosa. No mesmo lance de ataque do Flamengo, houve 2 pênaltis. Né? O Pedro foi empurrado e depois houve uma mão do Rodrigo Moledo. Só que a arbitragem deixou passar. O VAR deixou passar. O que o Elmo Rezende está fazendo na sala do VAR? Será que houve alguma pane? Sumiu o sinal? Ou ele estava de costas para o monitor? Porque o lance foi claro, de pênalti. Braço erguido do Rodrigo Moledo, interceptando a bola, pelo alto. E a arbitragem não chama, o VAR tem obrigação de chamar o árbitro do campo. Chamar a atenção para que ele avalie o lance. Pois bem, mas o Flamengo jogou mal e mereceu sair perdendo no primeiro tempo. Não pela arbitragem, não pela questão do adversário, mas principalmente pelas falhas defensivas do Flamengo. O Flamengo deu 2 gols para o Internacional. E o Flamengo volta para o segundo tempo. Houve uma mudança de postura, o time melhorou um pouco. Mas a principal vantagem do Flamengo é que o Inter cansou, o Inter pregou. Não tem condição uma equipe ficar em cima do adversário, marcando no campo de ataque o jogo todo. Óbvio que o Inter ia, em algum momento, sucumbir. E aí o Kudê, com medo de que o Flamengo
tomasse conta do jogo e tomou, começou a tirar os atacantes. Primeiro tirou o Abel, depois tirou o Thiago Galhardo e começou a meter volante no time, né? Recuou o time, o Inter passou a jogar atrás da linha da bola do Flamengo. Cara, quando você está ganhando por 2-0, 3-0, dá até para fazer isso. Agora, por 2-1 é muito perigoso. O Flamengo dominou o segundo tempo, mas poderia ter dominado mais. Eu achei que o Domi foi pouco agressivo e foi medroso, porque ele demorou 39 minutos do segundo tempo para fazer alteração na equipe. Já era para o Domi ter feito alguma coisa. O Domi tinha opções, né? E depois que ele utilizou, ele tinha o Pedro Rocha, ele tinha o Lincoln, ele tinha o Michael, botou o Lincoln e o Michael. E o Michael não entrou bem, né? Nem o Lincoln. Mas uma alteração que ele fez surtiu muito efeito. Ele inverteu a posição do Gerson e do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro passou a jogar bola na ponta direita e o Gerson passou a jogar bola no meio como articulador de jogada, como terceiro homem. E aí o Flamengo passou a tomar conta. Foram 12 chances criadas. Faltou muita sorte também o Flamengo, né? Foi bola no travessão, foi uma boa atuação do Marcelo Lomba, né? E às vezes falhas na conclusão dos jogadores do Flamengo, né? O Pedro foi muito bem. Eu achei que ele foi muito bem, né? Um jogador participativo, voltava para buscar jogo, arriscava, né? O Pedro, para mim, foi um dos destaques da partida. Junto com o Gerson, principalmente no segundo tempo, né? Enquanto o Pedro tinha perna, estava incomodando a zaga adversária. E o Everton Ribeiro, né, que é iluminado, às vezes ele não estava tão bem no jogo, não como a gente conhece, né? E a gente não sabe também, às vezes, o cara entra para jogar no sacrifício, com dores, isso já aconteceu com o Everton Ribeiro, mas houve um lance, já nos acréscimos, lá para os 50 minutos, né? Sem contar que a arbitragem, além de ter falhado na questão dos pênaltis, no primeiro tempo, teve uma entrada criminosa no Gerson, do Rodrigo Moledo, carrinho por trás. Carrinho por trás é pênalti, não tem interpretação. Carrinho por trás é pênalti. Onde estava o seu Elmo Rezende, que não viu que o lance era para cartão vermelho? O Ito Pereira Sampaio, frouxo, deu cartão amarelo para o jogador, deveria ter se expulsado. E no segundo tempo, jogadores do Inter cansaram de fazer cera. Marcelo Lomba tomou cartão por cera e continuou fazendo. Em 2 oportunidades ele tomou bronca do árbitro. Que bronca! Tem que tomar um segundo amarelo e ser expulso. Se é jogador do Flamengo, se é o Hugo Souza fazendo isso, tá expulso. É impressionante. Não estou aqui eximindo a responsabilidade do sistema defensivo do Flamengo, que falhou. Mas a arbitragem assaltou o Flamengo. Menos mal que o Flamengo acreditou até o final. Aos 50 minutos, o jogo foi até os 54. O Gerson fez uma excelente jogada pela canhota, trouxe a bola para o meio e levantou para o Everton Ribeiro na medida. Tanto que o Everton Ribeiro, que é baixo, nem precisou subir, saltar para cabecear. Fez o cabeceio, tirando completamente do Marcelo Lomba, colocando a bola no canto esquerdo. Segundo gol do Flamengo, empate em 2-2. Eu diria que, pelo andar da caminhada, né, acabou sendo um empate com um sabor de vitória. Por todas as cagadas que aconteceram durante a partida, eu acho que o empate ficou de bom tamanho, né? O ideal seria o Flamengo ganhar e poderia ter ganho. Olha, se, por exemplo, estava o Bruno Henrique nesse jogo, talvez o Flamengo tivesse ganho. Se o Rodrigo Caio estivesse no jogo, o Flamengo teria ganho. Porque o Rodrigo Caio consertaria a cagada que o Isla fez e não faria a cagada que o Gustavo Henrique fez, né? Então, nesse ponto, né, o Flamengo tem elenco? Tem, mas tem jogadores que são insubstituíveis, né? O Rodrigo Caio é insubstituível na zaga diária. Não dá para substituir o Rodrigo Caio com o Gustavo Henrique. A diferença técnica é absurda, né? E aí o Domi me tira o Pedro no final do jogo para botar o Léo Pereira, né? Não, vamos segurar o empate. Sei lá, tinha que continuar martelando. O árbitro deu mais 4 minutos depois do gol do Flamengo, né? E o Inter estava completamente entregue, estava morto, né? Então, nesse ponto, eu achei que vacilou. Mas o
Domi falou que não colocou o Pedro Rocha no jogo porque o Pedro Rocha tá liberado, mas não tá pronto para jogar. Se não tá pronto, por que foi relacionado? Por que não chamou um garoto da base? Que nem agora. O Lázaro vai viajar para Curitiba para fazer parte do elenco. Assim como o Bruno Henrique e também o Diego Alves. Então, o Bruno Henrique, que não teve problema nenhum de lesão, era apenas suspensão, cumpriu suspensão, normalmente volta. E o Diego Alves já está recuperado, se bem que para mim não tem que voltar esse jogo. Sem ritmo, sem condição, né? Ainda sem a forma física ideal, para mim, não tem que voltar nesse jogo não. Tem que manter o Hugo Souza, que é jogo decisivo. Bota ele para ganhar ritmo no Brasileirão. Agora, Copa do Brasil, a decisão começa quarta-feira. E o Lázaro, que estava no sub-20, foi alçado para fazer a composição do elenco. O Flamengo pede 2 jogadores para a partida com o São Paulo, que agora o campeonato vai ser decidido em seu primeiro turno, vamos dizer assim, na última rodada, na 19ª. O Flamengo joga com o São Paulo, em casa, no Maracanã, e o Inter, se eu não me engano, joga com o Palmeiras. Então, os paulistas que não estão disputando as primeiras colocações, vão, ironicamente, por ironia do destino, aí decidir o título. E que a diretoria abra o olho, e pressione, com relação à arbitragem que será confirmada para o próximo fim de semana. Porque se eles já colocam um árbitro para prejudicar paulista contra carioca, não estou nem colocando, estou generalizando, porque isso acontece, todo mundo sabe. Que coloca o árbitro paulista, aliás, para apitar para o time paulista. Pode ser mineiro, pode ser gaúcho, pode ser de onde for. Entra para prejudicar o Flamengo. Imagina, então, o Flamengo brigando lá em cima. Que se incomoda a paulistada pra cacete. Então que a diretoria abra o olho, o Flamengo que perdeu o Ilharão e o Thiago Maia, 2 jogadores do meio campo. Ou seja, mais uma vez, o meio campo mexido, O bom que o João Gomes já mostrou que pode ser utilizado, deve ficar como opção no banco. Diego retorna, E tomara que ele retorne, Tomara que ele se recupere da lesão muscular. E aí você teria o Gerson de primeiro volante, o Diego de segundo homem. Foi o que se pôde arrumar. E você? O que você acha? Quem para você foi o principal responsável pelo Flamengo não ter obtido a vitória? O time passeou no segundo tempo. O Flamengo jogou mal? Jogou. Mas o Inter também não foi tão superior assim. Houve um nó tático do Kudê em cima do Domi. O Flamengo não conseguiu jogar. Mas também o Inter também não foi essa maravilha toda do universo. Mas no segundo tempo o Flamengo foi 80% quase de posse de bola, 12 chutes a gol, 5 oportunidades claras. O Flamengo tem que voltar a confirmar as finalizações, a ter um índice maior de acerto nas finalizações. Mas deixe o seu comentário aqui abaixo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, aqui no alto da sua tela. E se você quiser ganhar um manto sagrado novinho em folha, esse aqui não, tá? É o 2020-2021. Então, temos a promoção do clube de membros e do número de inscritos. Quer saber mais? Então, acesse aqui o vídeo do card e o link está aqui também na descrição. Tem menos de 1 minuto e explica detalhadamente tudo o que você precisa fazer para concorrer a um manto sagrado novinho em folha. Gostou aqui das taças? Então, você pode ter uma réplica também na sua casa. Fale com o meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos dele, inclusive o Zap, estão na descrição do vídeo. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para ganhar aquele pressão. E mais, se você for sair, deixe seu like. E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.